Não ri, igreja. O tema da mensagem que Deus me deu, no meio do oceano, autorizado pelos pais, é Lídia Maravilhosa. Amém? Lídia é filha de Luan e de Larissa. Eles têm um Lucas e a Lídia nasceu no passado. E a Larissa sempre falava dentro da barriga, Lídia Maravilhosa. E ela entendia. E a gente fala, desde bebê, a gente fala com ela, ela fica rindo. E aí eu lendo a Bíblia, eu fiz um estudo nesses 5 meses da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E aí Deus me deu esse insight, Thalita. O tema da mensagem é Lídia Maravilhosa. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 16, e o versículo 31. Pastor, depois do sermão pode passar o vídeo? Relaxa. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 14 a 16, e o versículo 31. Todo mundo achou? Lídia é uma personagem da Bíblia que realmente é maravilhosa também, como a filha do Luan e da Larissa, irmã de Lucas. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Versículo 15. E, depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Lucas está relatando, vocês sabem, só para lembrar, o Dr. Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E o último versículo, Alana, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Deus poderoso e santo, me usa, Senhor, tão somente como uma ferramenta, porque eu não estou falando para pessoas comuns, ó Pai, eu estou falando para as tuas ovelhas, são teus filhos, é a tua igreja, alvo do teu sangue naquela cruz do Calvário. Me abençoa, Deus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Lídia Maravilhosa, quem já tinha ouvido falar da Lídia? É um personagem bíblico. Lídia, ela estava em Filipe. Filipe era uma cidade, ainda é uma cidade da Macedônia. Macedônia é um país que faz fronteira com a Itália, que é aquele país que quando você vê no mapa, que parece uma bota. Quando você chegar em casa e você pegar o mapa da Europa, você vai perceber que tem a Itália, a Albânia e a Macedônia, eles estão de frente por mar Mediterrâneo, mal comparando, como se fosse uma baía de Guanabara, mas a água é limpa e você pode beber e tomar banho. Atravessando o mar Mediterrâneo já é a Turquia e já é a Ásia, é um outro continente. Amém, igreja? Lídia estava em Filipos. O apóstolo Paulo não ia para a Europa. Ele, com a sua equipe missionária, ele ia para a Ásia, para a Bulgária e outros países. Só que ele tem uma visão, aquela famosa visão que um varão em sonhos fala com ele: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Então Paulo desvia o curso da sua viagem missionária marítima e ele atraca na cidade de Filipos, e aí ele começa um processo de evangelização. A carta aos Filipenses é uma carta altamente teológica. Na carta aos Filipenses, quando o apóstolo Paulo escreve, provavelmente, quando Paulo escreve, provavelmente é 55, 58 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Paulo está preso numa prisão domiciliar em Roma, capital do império. E é nessa carta, no capítulo 4, nos últimos versículos, que ele fala: eu posso ter fartura, posso viver a miséria.
eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Filipenses capítulo 2, que ele fala que Jesus Cristo se esvaziou de toda a sua glória e se fez carne por nós. É essa carta apostólica, amorosa. A igreja de Filipos é a igreja que o apóstolo Paulo mais visitara. A igreja de Filipos é uma igreja que deu certo, e a gente já vai saber por que deu certo. E a carta de Filipenses é uma carta altamente íntima, pastoral, paternal, e que fala muito da natureza de Jesus Cristo ou Nazaré, fala da divindade de Jesus, porque Jesus é Deus. Amém, igreja? Paulo chega nessa cidade e ele vê Lídia. A primeira coisa que a gente aprende, a gente leu sobre Lídia, no mesmo capítulo, a gente leu sobre a menina que adivinhava, que tinha relacionamento com demônios e fazia adivinhação, e no último versículo, no 31, é quando o carcereiro pensa em se matar, e Paulo e os apóstolos falam: olha, crê no Senhor Jesus, tu e tua casa. Amém? O evangelho, igreja, ele é multirracial e multicultural. Lídia, ela era asiática. A menina escrava era grega. O carcereiro era romano. Mas quando o apóstolo Paulo prega o evangelho de Jesus, não há nacionalidade certa para resistir o poder de Deus. O evangelho é para toda a criatura até os confins da terra, igreja. O evangelho é para Londres, é para Tóquio, é para São João do Meriti, é para os aborígenes, é para os indígenas, é para africano. Se tiver um ser humano em Marte, o evangelho precisa alcançar esse ser humano. O evangelho está acima das nacionalidades, igreja. O caráter do evangelho de Jesus é universal. Lídia era asiática, porém morava na Europa. A menina escrava que era possuída por demônios e dava renda àquilo, fazia adivinhações. Era uma casa de apostas bet-humanas praticamente. Essa menina era grega e o carcereiro era romano. Mas os três se converteram nesse capítulo por causa da pregação do evangelho. Porque o evangelho não é judeu, o evangelho não é inglês, o evangelho é de Jesus. O evangelho não é brasileiro, o evangelho é de Jesus, para todo ser humano. A gente precisa pregar. Amém? O evangelho é multicultural, como eu falei. Todas as culturas, de todas as sociedades, qualquer antropologia que possa existir na superfície da face da terra, ela vai se adaptar ao evangelho. Engraçado sobre cultura, eu estava em Maceió, estava numa praça, olhei uma barraquinha, eu falei: não é possível. Fui lá: moça, isso aqui é isso aqui? É, mas isso aqui no Rio é cachorro quente. Ela: não, aqui é passaporte. Falei: moça, em Maceió cachorro quente é passaporte? Aí a moça: não, passaporte. Falei: passaporte? Ela: não, passaporte. Aí eu falei: então em Maceió cachorro quente é passaporte? Ela: é passaporte. No Rio é cachorro quente. Eu falei: não, no Rio é cachorro quente. Eu não vou falar de outro país, diferenças culturais dentro do nosso país, igreja. Você sai de um estado para o outro, como é que tu leva o evangelho? E o evangelho não veio para derrubar barreiras culturais, ele não veio para oprimir práticas culturais, pelo contrário, ele veio para pregar o amor de Cristo, e todas as culturas do norte, do nordeste, do sudeste, do centro-oeste se adaptam ao evangelho, porque em Jesus ninguém fica de fora. O evangelho é para carioca, o evangelho é para baiano, o evangelho é para amazonense, o evangelho é para o pessoal do Goiás, é do Oiapoque ao Chuí. Esse é o evangelho. Amém, igreja? Outra coisa que eu vejo nessa passagem: o evangelho, ele não tem preconceito social. Lídia era asiática, a escrava era grega, o carcereiro era romano. Lídia era vendedora de púrpura. A gente acabou de ler, Fábio. Pastor Luciano, eu não sei o que é púrpura. Olha para o vestido da irmã Leda. Isso é púrpura. No mar Mediterrâneo haviam algas especiais ainda. Então naquela época os pescadores extraíam as algas e num processo têxtil faziam-se púrpuras. A púrpura, só quem podia usar era imperador,
reis, governadores. A elite da elite do mundo antigo usava roupas de púrpura. Lídia era vendedora de púrpura. Lídia era empreendedora, ela tinha uma empresa. Essa mulher era rica, poderosa, elitizada. Mas quando Paulo pregou o Evangelho de Jesus, todas as cadeias na vida de Lídia, Lídia maravilhosa, na vida de sua família, na vida dos seus funcionários, o texto não diz que ela é casada, mas eu penso que seja casada, ela recebeu a Jesus e ela se tornou o templo do Espírito Santo. Obrigado, Roberto. A escrava era grega. Eu quero francesa, Dom Perignon da próxima vez. Uma rodela de limão siciliano. Viu, diácono? A escrava era grega. No mundo antigo, uma pessoa escrava não era uma pessoa. No mundo antigo, uma pessoa escrava não tinha plena cidadania, não, era uma ferramenta, era um objeto. O que eu vi agora nessa minha missão por causa de trabalho, de gente morrendo de fome. Fome. No porto de Fortaleza eu vi uma jovem de maior e uma mãe se prostituindo. A mãe e a filha. Gente sem identidade, gente sem cidadania, que não tem direito a nada. Mas o Evangelho converte o rico e converte a escrava, dando cidadania e identidade a quem nunca teve nada. Porque é o Evangelho de Jesus. Ele não tem preconceito social. No Evangelho de Jesus ele aperta a irmã que está na porta da mesma maneira que ele aperta o pastor e a pastora. No Evangelho de Jesus ele trata bem o deputado federal e o moço que varre a rua. É a mesma coisa para o cristão. O carcereiro era funcionário público, classe média alta, servidor federal do Império Romano, o maior império da época. E quando o apóstolo Paulo pregou o Evangelho de Jesus de verdade, o funcionário público de classe média alta se converteu de verdade. Achou que ia morrer por causa do César, tentou se matar. Não faça isso. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A família dele se converteu. O culto é sobre família. Amém, igreja? Já estou terminando. As pessoas têm direito a ter religião. Inclusive têm direito a não ter religião. Lídia era prosélita. Prosélita são pessoas que estão começando a estudar o judaísmo. Começam a frequentar uma sinagoga. São simpatizantes da doutrina dos judeus. Lídia era prosélita. Estava quase professando uma fé. Mas quando o apóstolo Paulo resolveu pregar o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus, que preenche esse vazio de espiritualidade que todo ser humano tem, ela deixou de ser prosélita e se tornou uma cristã. A moça escrava que não tinha identidade, era grega, que não era uma pessoa, se torna uma cidadã, e a religião dela era o misticismo, eram os demônios. Mas quando o apóstolo Paulo prega o Evangelho de Jesus, ela abandona todos os demônios, todo o misticismo, toda a magia, e se torna uma mulher livre para a glória de Deus. O carcereiro romano, classe média alta, funcionário civil federal, ele era idólatra, porque ele acreditava que César era a personificação de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo pregou o Evangelho de Jesus, aquele homem deixou de adorar César, que era homem perfeito igual a ele, e adorou o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é multirracial, o Evangelho de Jesus é multicultural, o Evangelho de Jesus é multissocial, o Evangelho de Jesus supera e preenche todo o vazio do homem religioso, toda a espiritualidade. É o Evangelho de Jesus. Lídia era uma excelente mulher, era uma excelente mãe, era uma excelente patroa, era uma excelente cidadã. O texto não disse se ela era casada ou se não era. E eu respeito a inteligência das ovelhas, eu penso que seja. Mas pelo texto a gente pode entender que Lídia, e aí como culto de família, igreja, eu preciso falar à luz da Bíblia. Você, minha irmã em Cristo, não seja feminista, seja feminina. Você, meu irmão, não seja machista, seja masculino. É isso que Deus quer para a gente. Seja masculino e seja feminista. O meu chamado, o teu chamado de homem é ser pai e marido.
Depois você vai ser pastor, presbítero, diácono, cantor, e pregador e professor. O seu chamado, irmã, é ser mãe e esposa. Depois você pode empreender e vender púrpura, não tem problema nenhum. Tu pode ganhar muito mais do que o teu marido, não tem problema nenhum. Ou igual, ou a mesma coisa, não tem problema nenhum. Mas percebe-se que nessa família era uma família equilibrada. Essa mulher não era uma empoderada politicamente, de qualquer que seja o viés. Essa mulher tinha um poder de Deus. Uma mulher rica, independente, boa cidadã, mas não tinha Jesus. Recebeu Jesus em Filipe. O apóstolo Paulo cria essa igreja em Filipe. Eu já estou terminando, igreja. Eu queria que você, por favor, abrisse ainda no capítulo 16, versículo 40. Por favor, já vou acabar. Geuci, deu quanto tempo? Tu tá cheio de marra, Geuci. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Paulo chega em Filipe porque Deus manda. Prega o evangelho para uma mulher, essa mulher se converte, a Lídia, maravilhosa. Depois disso, no dia seguinte, ele sai até a cidade, ele vê uma menina escrava e demoniada, ele prega o evangelho, essa moça se liberta. Aí eles são denunciados, eles vão até o poder romano e eles são presos. É exatamente aquela passagem de perto da meia-noite, pastor. Paulo e Silas na prisão. Eles começam a orar perto da meia-noite, são soltos. O carcereiro, que é romano, servidor público, tenta se matar. Eles falam, não, se crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O carcereiro se converte. No dia seguinte, eles são soltos da prisão. Veja a linha do tempo, igreja. Pastor, eu nunca entendi assim. Eu tenho problema psicológico, por isso que eu entendo as coisas. Relaxa. É uma linha do tempo. No dia seguinte, quando eles chegam, eles entram na casa de Lídia. Quem é que estava na casa de Lídia? Os irmãos. Parabéns para a Lídia maravilhosa, igreja. A primeira igreja cristã no Ocidente foi criada na casa dessa mulher. Se não fosse o apóstolo Paulo a pregar para essa mulher, o evangelho não chegaria ao Brasil. Por causa de uma mulher, igreja. Por causa de uma família que se rendeu aos pés do Senhor Jesus. 1950 anos depois, o evangelho contaminou positivamente todo o Ocidente. Eu não sei o que Deus quer fazer da minha família, mas sei que Ele quer fazer alguma coisa. A sua também. Faça como Lídia maravilhosa. Você já é. Continue sendo Kênia maravilhosa, Bia maravilhosa, Oni maravilhosa, Mário maravilhoso. Que família bênção, igreja. A primeira igreja na Europa, de Filipe, na casa dessa mulher. Dali o evangelho vai propagando, Itália, Roma, Inglaterra, atravessa o oceano, Estados Unidos, Canadá, vem descendo, Vila dos Teles, Antônio Belchior, estamos aqui. Para a graça de Deus Todo-Poderoso. E o Espírito Santo distribui dons. Um canta, outro toca, um prega, outro é doido, mas distribui. Para que esse evangelho chegue, alcance pela sua família. Ganhe pela sua família. Propaga pela sua família. É você, marido, é você, esposa, é você, filhos. Ah, pastor, mas está difícil, ela é bonitona, faz o que eu faço, eu corro, eu estou no Porto Fora, eu vejo uma mulher bonita, eu corro mesmo porque eu sou fraco e eu tenho medo de trair minha esposinha. Corre, irmão, corre, irmã. Não se venda, não se corrompa, não negocie teu princípio, bata de frente com o sistema. Faz igual a Lídia, faz igual a escrava, faz igual o carcereiro. Dane-se o imperador, dane-se os demônios, dane-se minha condição social, porque eu sou vendedora de púrpura, porque eu estudei mais. Hipocrisia, máscara social. Eles não se importaram com isso, igreja. Por causa de uma família, um lar na Europa, a primeira igreja do apóstolo Paulo, que ele fundou, porque ele ouviu o Espírito Santo, dominou todo o Ocidente. Senão, a gente estaria como os orientais, nas trevas. E eles continuam nas trevas, porque a gente não vai.
Mas pastor, é muito longe ir para a Tailândia. Amigo de infância meu trabalha lá com futebol, que é cristão e missionário. Porque eu faço missões no meu navio ganhando meu salário, com conforto, água quente na bica, pastor. Outro dia teve lasanha. Tem missionários e irmãos nossos, brasileiros, no interior do Nordeste, passando fome. Gente que estudou a vida toda, abandonou tudo, que passa fome, mas não abandona a fé. Com família, o filho não tem iPhone, não tem um milho, não tem Play 4, está numa casa de estuque, no interior de Pernambuco, numa população ribeirinha de Belém do Pará, sendo família maravilhosa. Deus nos abençoe.